Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Lorena Eldes e sejam bem-vindos à quarta e última parte desses vídeos da minha cirurgia. Sim, acabou. Eu já contei como foi o meu pré-operatório, já contei o que aconteceu na minha cirurgia, já contei sobre os 3 dias que eu passei na CTI e hoje eu vou contar sobre o meu pós-operatório, né? Vou contar ali desde o momento em que eu cheguei no quarto depois da CTI e os dias que eu vivi até a alta, até eu voltar pra casa. Beleza? Lembrando que, obviamente, apesar dessa ser a quarta parte desse vídeo e eu já ter contado a maioria das coisas com detalhes, vocês podem comentar em todos os vídeos as dúvidas de vocês, que eu posso fazer um vídeo geralzão respondendo as maiores dúvidas e tudo que vocês acham que faltou eu contar ou explicar melhor. Beleza? Então, vamos seguir. E eu quero, antes disso, falar uma coisa muito importante. Lembra de me seguir no meu Instagram, @LorenaEldes, utilizar a hashtag FelizComCron e voltar aqui todos os dias de segunda a sexta. Tá tendo vídeo novo às 19 horas aqui no canal, hein? Tá passada? Bom, queria dizer assim, obrigada enfermeira que me recepcionou no dia 30 de julho no quarto, pois você foi um anjo em minha vida. No dia que eu cheguei no quarto, já era de tardezinha e assim, eu já tava bem traumatizada de tudo que tinha acontecido na CTI e eu tava muito enjoada. Eu lembro que do caminho, né, que eles me transportaram da CTI até o quarto, eu lembro de ficar super enjoada no caminho, porque eu tava em cima da cama e eles me mexendo lá no hospital e eu, tipo... Gente, eu vou vomitar. Mais uma vez a história do vômito. E realmente, a enfermeira chegou de noite, assim, mais ou menos no meu quarto. Ela aplicou a dose do remédio para dor, que é um remédio que pode dar enjoo. E no que ela aplicou a dose, eu virei a minha cabeça pro lado e eu comecei a vomitar. E eram jatos de vômito que me lavaram. Então, eu tomei um banho de vômito, o chão tomou um banho de vômito, a parede e o quarto inteiro. Só a minha mãe que não se sujou porque ela tava do outro lado, mas se ela tivesse do lado de cá, coitada, sabe? Então assim, eu já queria começar agradecendo que o meu pós-operatório no quarto, ele foi marcado por uma enfermeira que foi um anjo, que me deu um banho, que lavou cada partezinha no meu corpo, meu sovaco, tudo, entende? Porque eu tava numa situação ali deplorável, lavada. Eu tomei 2 banhos naquele dia, né? Um banho de vômito e um banho da enfermeira. Ela me ajudou, trocou toda a roupa de cama, acho que ela ficou umas 2 horas no meu quarto, coitada, eu atrasei ela lá nos outros pacientes. Mas enfim, gente, passado isso, dormi pela primeira vez sem os aparelhos da CTI, sem aquele barulho insano que é uma CTI. Então, pela primeira vez ali foi o primeiro dia, né, depois de 4 noites, que eu realmente consegui dormir, descansar, me sentir mais calma, tá? E aí, no sábado, no domingo, eu já passei um primeiro final de semana mais ou menos, porque eu ainda tava sentindo dor e eu ainda tava muito enjoada. A minha ileostomia não estava funcionando e a doutora tava um pouco assim, não preocupada, né? Mas tipo, ela falava assim, tem que funcionar, você precisa sair da cama pro seu intestino se movimentar. Ele tá paralisado e ele pode não ter entendido que a cirurgia já acabou e tudo mais. E eu não conseguia sair da cama, porque além de eu sentir muita dor, eu sentia muito enjoo e tontura toda vez que eu me mexia, sabe? Então foi um primeiro final de semana onde eu fiquei ali, assim, tipo, tentando levantar, mas eu não conseguia muito. O pouquinho que eu sentava na cama, o pouquinho que eu conseguia ir no banheiro, já era, assim, uma grande vitória. E vale lembrar que nesses momentos também você fica fazendo xixi na cama, então a minha mãe pegava um pote pra mim, eu fazia xixi. E, gente, é só quem viveu assim depois de uma cirurgia que sabe os perrengues chique que a gente passa. Bom, como eu contei no último vídeo, eu tive muita sorte porque eu consegui sair da CTI e ir pro mesmo andar que eu já tava antes. Então eu fui pro 4º andar e eu voltei pras mesmas enfermeiras. E aí no dia seguinte, todas as pessoas que estavam ali, elas já me conheciam. Elas já sabiam o meu padrão de dor, elas já conheciam a minha cara que eu fazia quando eu tava enjoada. Elas já sabiam sobre os meus sentimentos, entende? Já voltei a tomar meus calmantes, já comecei a receber meus remédios, comecei a me sentir um
um pouco melhor, coisas que na CTI eu não tava tendo muito esse tipo de apoio, sabe? Ali eu comecei a sentir um apoio mais de tipo, Lorena, você conseguiu, deu tudo certo e tal. E eu lembro do primeiro final de semana ser um momento assim de eu sentar muito com a minha mãe e perguntar, tá, como que foi a cirurgia? O que ela fez? Me conta agora, né? Apesar da minha mãe já ter me contado, a médica ter me contado, eu não lembrava muito, porque os remédios da CTI são realmente remédios muito fortes. Então eu pedi pra minha mãe me contar tudo com detalhes de novo, me contar tudo que eu tinha feito, que eu tinha falado, as coisas que podiam acontecer e que tinham acontecido, né? Então foi naquele momento ali que eu descobri que eu ia poder voltar a comer, que a cirurgia tinha dado muito certo, mas que o meu intestino estava muito inflamado, que tinham encontrado fístulas e que estava uma situação gravíssima e que ainda bem que eu fiz a cirurgia. Ela me contou sobre todas essas coisas nesse meu pós-operatório, que eu comecei a entender tudo que tinha rolado e também começar a absorver tudo que eu tinha passado assim de trauma emocional mesmo na CTI, sabe? Eu acho que foi mais ou menos na segunda-feira, assim, tipo, quase uma semana depois da minha cirurgia, que foi o meu primeiro banho de chuveiro. Foi horrível, gente, meu primeiro banho de chuveiro é horrível, porque você tá cansada, você não consegue respirar direito, a água quente, você tá com os pontos, mas eu lembro de ser uma sensação boa também, de eu lavar finalmente meu cabelo, de eu tirar aquela bola que tava, porque meu cabelo, ele tava só, tipo, preso assim, sabe, de qualquer jeito, porque, tipo, eu tava deitada na cama sem nem conseguir me mexer, né? A minha doutora, ela perguntou se eu queria começar com uma dieta mais pastosa e depois ir pra uma comida normal, mas como já faziam, tipo, praticamente uma semana, eu tava tomando sucos e dieta líquida, ela falou assim, se você quiser tentar uma comida mesmo, desde que você não coma muito, você pode. E aí eu optei, né, por ir direto pra comida, porque eu sabia que se me mandassem, tipo, sopa ou qualquer coisa batida, eu não ia comer. Então eu falei, doutora, manda uma comidinha, tipo um purezinho, uma batatinha, que daí eu vou me esforçar pra comer. E foi ali também, mais ou menos uma semana depois de pós-operatório, que eu comecei a comer, mas assim, gente, como eu ainda tava recebendo a nutrição parenteral pela veia, o foco não era comer, o foco era realmente eu me recuperar da minha cirurgia, então eu comia, tipo, bem pouquinho mesmo, só pro meu corpo ir se acostumando, o meu intestino começar a funcionar. No primeiro dia de banho, assim, mais ou menos uma semana depois, 6, 7 dias depois, foi quando a ileostomia finalmente decidiu funcionar. Emílio deu as caras e aí eu nomeei ele de Emílio. Pra quem não sabe, o meu estômago se chama Emílio porque ele é um ilho, né? Então eu coloquei Emílio antes, eu achei que combinou assim, é um trocadilho muito engraçadinho. Mas enfim, tipo, esse é o nome do meu estômago, então Emílio começou a funcionar mais ou menos uma semana depois. Se você aí passar por uma cirurgia e ficar um pouco desesperada, ansiosa, achando que vai sair da cirurgia com o estômago já funcionando, às vezes não é bem assim, às vezes seu corpo demora um pouco para assimilar tudo o que aconteceu, e foi o que aconteceu comigo no meu caso. Eu lembro também que todo dia que a doutora ia no meu quarto, ela falava, Lorena, você tem uma única tarefa, que é caminhar por este quarto todo, eu quero ver você de em pé rodando, e assim eu só pensava, doutora, pelo amor de Deus, me deixa dormir, sabe? Me deixa descansar. Mas ela falava, você precisa caminhar, porque o seu corpo precisa ficar ativo, o seu corpo precisa entender que você tá ali, tipo, disposta a voltar a funcionar, sabe? E isso é real, gente. É realmente, assim, a única forma de o seu corpo, o seu organismo entender que ele voltou à ativa é você fazendo, forçando ele a funcionar mesmo, sabe? E se eu ficasse, cada dia que eu ficasse na cama, se eu ficasse o dia todo dormindo, o meu corpo ia cada vez mais se acostumando e ele ia falar, beleza, essa menina não precisa mais de mim, não precisa que eu produza as coisas aqui, vou ficar de boas aqui, descansando, e aí eu ia ficar, tipo, uma eternidade no hospital, entende? Então eu realmente me forcei muito a caminhar, comecei a levantar da cama, comecei a fazer fisioterapia, comecei a andar, comecei a não querer mais fazer xixi na cama, então eu comecei a, cada vez que eu sentia vontade de fazer xixi, eu ia no banheiro, apesar de ser muito difícil, de eu sentir dor e de ser, tipo, um grande evento, né, porque levantar, sentar, cheia de pontos, e aí dói, e aí para, e aí espera. Enfim, um grande evento que acontece. Eu ia todas as vezes, comecei a escovar meus dentes,
comecei a querer tomar banho no chuveiro, apesar de ser difícil também. Então o meu coração ficava muito acelerado, a minha saturação ficava baixa, eu sentia falta de ar, mas as enfermeiras estavam sempre ali me ajudando, né? Eu ainda estava tomando remédios para dor nesses momentos, porque eu ainda sentia dor. Eu fiz uma tomografia após a cirurgia. Foi mais ou menos, eu acho que uns 10 dias depois da cirurgia que a gente fez a tomo, porque os médicos estavam um pouco preocupados com o fato de eu ainda sentir dor, né? Eles não sabiam se eu tava sentindo dor da cirurgia, tipo nos pontos, ou se era uma dor intestinal mesmo ali, tipo de alguma coisa que pudesse estar acontecendo. A gente fez a tomografia para tirar as dúvidas e aí no fim a gente descobriu que era mais ou menos uma dor mais de pós-operatório mesmo e não uma dor de que algo tinha dado errado, sabe? Ainda bem. E com o tempo, aí eu comecei a parar de vomitar, eu comecei a parar de tomar os remédios pra enjoo. Eu tava tomando remédio pra enjoo, remédio pra dormir, remédio pra tudo, gente. E eu comecei a parar de tomar esses remédios, sabe? Começou a diminuir. Eu comecei a não precisar tomar todas as doses de remédio que eu tava tomando antes. Então, eu comecei a só solicitar quando eu sentisse uma dor ou quando eu sentia um enjoo. Eu tava tomando antibióticos também, pra caso, né, alguma bactéria quisesse se manifestar. O antibiótico já ia lá e matava ela. Então, eu fiz uso de antibiótico durante 7 dias também da cirurgia. E as coisas começaram a melhorar. Eu comecei a tentar forçar mais o meu corpo, assim, realmente a funcionar, porque eu queria ir pra casa. E aos poucos eu comecei a conseguir comer mais também. Então a comida vinha e eu não sentia mais aquele enjoo, eu sentia fome. Eu lembro que o primeiro dia assim que eu acordei com fome, eu falei pra médica, deu tudo certo, eu estou com fome. E ela falou, ótimo, é o melhor sinal que o seu corpo pode dar pro seu cérebro é que você tá com fome. Isso quer dizer que ele, tipo, entendeu que você tá bem, que você acordou e que você pode seguir a sua vida agora, sabe? E aí foi bem legal esse dia, assim, porque eu sei que muita gente não come carne, enfim, eu já fui vegetariana um tempo também, mas eu tava 1 ano da minha vida sem comer carne, porque toda vez que eu comia carne eu sentia muita dor, e isso tinha sido muito triste pra mim, sabe, porque era algo que eu gostava, e aí eu lembro que veio carne pra mim no almoço, e eu comi um pedacinho, tipo, eu tentei assim, eu não senti nada, e aí eu fiquei muito feliz, sabe, porque eu consegui comer um purê com carne, e eu falei, meu Deus, tipo, acho que as coisas estão dando certo, acho que meu intestino tá funcionando, acho que vou viver momentos de paz, sabe? Foi quando eu comecei a me dar conta de tudo isso, somente no pós-operatório. Meu pós-operatório foi mais tranquilo, foi recheado de muitas flores, eu recebi muitas flores no quarto, foi uma surpresa, recebi de fãs, de marcas que me enviaram, tá aparecendo aí algumas fotos, assim, muito obrigada a todo mundo que me mandou flores, eu achei muito chique, eu nunca tinha recebido flores na vida, essa foi a primeira vez e até minha amiga me mandou flores lindas, eu me sentia muito feliz, sabe, toda vez que a minha mãe chegava assim com um vaso de flor ali no meu quarto, eu ficava tipo, ai gente, para, que isso, imagina. Bom gente, nesse período de pós-operatório eu acho que de exames foi mais ou menos isso também, como antes da cirurgia já estava sendo feito, eu continuei fazendo exames de sangue todos os dias, então eles tiravam meu sangue e viam o que faltava, e aí durante o dia eu ia repondo, né? Então eu fiz muitas vitaminas, eu não precisei usar sangue de novo, eu fiz reposição de potássio, eu fiz reposição de vitaminas, eu fiz ferro, eu fiz várias coisas aí na minha veia, recebi uma bomba. Eu lembro também que eu precisei trocar meu pique, não é muito normal precisar trocar o pique, mas o meu pique que tava desse lado de cá, ele entupiu, tipo, simplesmente parou de funcionar. Isso não é nada comum, tá? Normalmente o pique ele funciona por tipo anos, mas o meu parou de funcionar, não sei porquê. E aí eu troquei pro braço de cá, isso foi no dia 6 de agosto, e aí eu parei de usar NPT também nesse dia. Então, a partir desse dia, eu parei a nutrição parenteral e eu realmente tinha que me alimentar pela boca. E a partir do dia 6 de agosto, começou ali, ó, um intensivo, tipo, Lorena, coma pela boca e caminhe bastante pra você fazer a sua digestão. Mas, no fim, foi dando tudo certo. Cada dia que passava, eu conseguia comer mais e conseguia tomar café da manhã, e depois eu comecei a conseguir jantar e
comecei a conseguir comer, ia digerir, ia andar sem sentir dor. E aí, no dia 14 de agosto, eu ganhei alta do hospital. Foram o quê? Depois 14 mais 3, 17 dias depois da minha cirurgia foi quando eu tive alta. Gente, eu achei que eu ia passar, tipo assim, um mês, 40 dias depois da minha cirurgia lá me recuperando, porque eu sou preguiçosa, entende? Então eu imaginei que eu ia ficar, tipo, umas 2 semanas deitada, sem fazer nada. Mas como eu tive esse incentivo desde o início dos médicos de, tipo, vai lá, se movimenta, come, faz as coisas, eu fiquei animada e comecei a perceber que se eu me esforçasse, eu ia ir pra casa rápido. Então, 17 dias depois eu consegui ir pra casa. Inclusive, no dia 13, eu recebi pizza no meu quarto, tá? Eu quero agradecer esse hospital maravilhoso que me mandou pizza. Foi uma pizza de pão com, tipo, nem era um queijo, era tipo só um tomate, era um negócio hiper saudável. Mas assim, era uma pizza, entende, gente? Eu recebi no meu quarto e eu comi aquela pizza. Não comi toda, pelo amor de Deus, mas eu comi a pizza e eu fiquei muito feliz, assim, foi tipo a minha despedida do hospital. A nutricionista que me mandou, tá? Ela foi lá no meu quarto de tarde, falou que ia me mandar uma pizza. Tá tudo certo, gente. Não venham me criticar nos comentários. E aí, no dia 14, eu recebi alta. Meu Deus, eu estava com muita coisa lá no hospital. Eu e minha mãe, a gente... Coitada da minha mãe, gente. Ela ralou fazendo as malas e tudo mais. Os dias depois da cirurgia foram dias, assim, muito difíceis emocionalmente, porque é difícil tu assimilar tudo que tava acontecendo, sabe? E também começou a me gerar muita ansiedade pra ir pra casa. Eu comecei a perceber que eu tava bem e que as coisas iam dar certo, e isso começou a me deixar meio confusa. Eu quero dizer também que após a cirurgia, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi fazer a minha terapia, foi ir numa psiquiatra, e eu tô fazendo consulta com o psiquiatra toda semana e ajustando as doses dos meus remédios, porque não é fácil você passar por esses momentos, sabe? Apesar de que, no meu caso, a maioria das coisas deu tudo certo, assim, e podia ter sido muito pior, é uma experiência que foi insana, sabe? Foram, tipo, quase 50 dias de hospital. Então, assim, antes da cirurgia eu já tinha vivido muita coisa ruim. E aí, a cirurgia, a CTI, o pós-operatório, a vontade de ir pra casa e tudo mais, é um acúmulo de estresse, de tensão, sabe? Que o seu corpo, assim, não sei quem é que aguenta passar por isso de boa, sabe? Então, queria deixar aqui também o recado de que nem sempre a gente é feliz com Crohn, né? Ser feliz com Crohn não é estar o tempo todo sorrindo e amando a doença, mas ser feliz com Crohn é conseguir viver todas as adversidades que a doença nos traz, apesar de tudo que a gente precisa enfrentar, tá? Então esse foi meu pós-operatório. No dia 14 de agosto eu ganhei alta e agora nós já estamos em setembro, nós já estamos aqui, ó, quase um mês em casa. E é sobre isso, entendeu? Tô cada vez melhor. Os primeiros dias em casa não foram fáceis, tanto que eu passei uma semana longe da internet, eu quis me desconectar, eu quis viver, tipo assim, o meu quarto mesmo, a minha gata, a minha família, minhas coisas, porque fazia 2 meses que eu não via as coisas aqui, então eu quis ter esse momento fora da internet. E aí depois que eu voltei a trabalhar, e agora em setembro nós estamos aqui com tudo. Volta aqui no canal amanhã, porque também vai ter vídeo novo, tá bom? Então se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de curtir, de compartilhar e de assistir as outras partes, caso você não tenha assistido. Quero agradecer a todo mundo que viveu tudo isso comigo lá no meu Instagram, mas também aqui pelo YouTube, pelas outras redes sociais. Muito obrigada por todas as mensagens de apoio. Eu sabia que ia dar certo, porque vocês sabiam que ia dar certo também. Ter todo esse apoio foi fundamental nesse processo, tá? Então eu sabia que eu não tava sozinha, e eu espero que de alguma forma você aí que esteja passando por algo parecido também não se sinta sozinha, porque eu tô aqui contigo, dividindo a minha experiência, e a gente passa por essa juntas, tá? Então, um beijo da Lori. Volta aqui amanhã no canal, eu adoro falar isso. Tchau!